Sejam bem-vindos a um novo Neuropapo. Como todos os Neuropapos, esse é mais um especial. Vou começar esse programa contando uma história. E depois o motivo do nosso convidado e dessa história. 100 mil anos atrás, o homem começava a desenvolver a linguagem. 37 mil anos, 37.500 anos atrás, o homem começa a contar suas histórias por meio de desenhos em cavernas, com rabiscos, desenhos, até com uma certa perfeição interessante. 3.500 anos, o homem começa a desenvolver a escrita, até mesmo em algumas regiões com escritas diferentes, em algumas regiões do planeta. Então, nós estamos falando aqui de milhares de anos em que é desenvolvida a história, como o homem conta, e a necessidade de contar histórias para se comunicar. E hoje, como todo esforço ele sempre é recompensado, eu consigo trazer um cara que eu sou fanzaço aqui. James Maxill, da Maxill Studio, vindo diretamente da Escócia para essa conversa. James, seja bem-vindo. Muito obrigado. Como eu disse, sou todo teu. Vamos lá, então. James, o storytelling hoje é algo que muito está sendo falado e comercializado. Eu sei que ele tem uma história magnífica para o desenvolvimento da humanidade, né? Porque não é só contar histórias para passar informações, mas a forma de contar essas histórias. Então, esses formatos, em conversas contigo mesmo, tu disse que as histórias têm uma estrutura muito similar, certo? Mas a forma de contá-las muda tudo, muda o contexto, muda nossas interações, nossos sentimentos em relação aos outros. Pois não, o que é interessante é o seguinte. As estruturas das histórias, elas são altamente limitadas. Tá? Na verdade, a gente pode pensar assim, estrutura básica da história, princípio, meio e fim. Estrutura básica da história. Nós temos um incidente inicial, uma virada, um reversal, como chamava Shakespeare, e depois um fim que tem a ver com o começo, que reflete o começo. Então, ou seja, a estrutura básica mesmo é uma tríade, é um triângulo, muito fácil de compreender. Aristóteles já dizia. Aristóteles já dizia isso, exatamente. Lá na Poética, Platão dizia isso, no princípio, meio e fim. Tá? Pois bem, e depois nós temos a estrutura em si do drama, em que nós precisamos ter um vocativo, alguma coisa que te chame para dentro da história. Nós precisamos estabelecer o personagem, quem é que sofre aquela história, naquele momento, quem é que vai se transformar, quem é que vai aprender uma lição naquela história. Aquele personagem tem que querer alguma coisa, porque, do contrário, não tem história, toda história é um movimento. Tá? A luta para conseguir aquela coisa, porque a luta do personagem é sempre a luta de qualquer um de nós. Quer porque vivamos aquele problema, ou porque queiramos nos precaver para que, se viermos a sofrer, já sabemos a saída daquilo. Então, a gente presta atenção naquela luta, e aquela luta leva a um desfecho, que toda luta tem que chegar a um fim, tá? E esse fim, pois é, consegue, não consegue, fica por conseguir, e nesse processo o personagem aprende uma lição e a gente aprende a lição com o processo. Pronto, aula completa de como funcionam as histórias, aula completa de storytelling. Tá? Então, em três partes. Agora são 3 partes, mas depois tem o vocativo, que chama para dentro da história, o personagem, que o personagem quer, a luta para conseguir, o desfecho e a lição que se aprende. Então, seriam 3, 6, tá? Para desenvolver tudo que é história. Tudo é assim. Não importa se a gente vai usar história empresarial, vai escrever um romance, vai passar uma cantada num bar. Ninguém faz isso hoje em dia, né? Hoje não, fazer tem cantada, sim, ainda tem cantada em bar. Sim, então, tem os old schools. Tá bem, porque para fazer uma cantada naqueles aplicativos. Também tem a questão também tem outra tríade muito conhecida no storytelling, que é... Não me lembro de qual autor agora, que é o contexto, o conflito e a superação. Ou o contexto, sofrimento e a superação. Mas deu na mesma coisa. Deu na mesma coisa. Tá? Não, o que nós temos que cuidar, por exemplo, é que quando a pessoa diz contexto, ela quer dizer cenário mais personagem na mesma coisa, porque todo personagem, ele sempre existe num cenário, são jeitos de dizer a mesma coisa. Entendeu? Sempre o nosso cérebro não consegue imaginar um personagem descontextualizado.
sempre vai haver um personagem em algum lugar, nem que seja o éter. Tá? Nem que vai escrever uma história espírita, onde o espírito encontra-se num ambiente em que ele não entende, ou num ambiente que ele não entende já é um ambiente. Tá? Então, sempre é o personagem em algum cenário que seria o contexto. Mas quando tu falas, essa definição que tu deste é usada normalmente para vendas, né? Que tu apresentas o contexto, depois apresentas a lacuna, né? O problema, e tu apresentas a solução, que é uma forma de mostrar que a pessoa precisa adquirir alguma coisa, quer um produto, um serviço, uma ideia, para preencher a sua lacuna emocional, digamos assim, que tu criaste com esse tipo de história. Dá na mesma. Eu li teu livro 5 lições de storytelling, né? Voltado para vendas. Como chamava? Sou estranho de escrever tanto livro. Mas é verdade, eu escrevi tanto livro, não é falta de modéstia aqui, né? Escrevi, mas eu acho que se chama 5 lições de storytelling, persuasão, negociação e vendas. E voltado para vendas, foi algo assim, uma oportunidade que tu enxergou? Ou foi pedido? O mercado pediu? Não, o que acontece, como tu sabes, eu viajo o mundo inteiro ministrando os meus cursos e como consultor eu trabalho com gente do mundo inteiro. Tá? Então, só para pensar, digamos, no dia de hoje. Eu cheguei ontem à noite, cá em Porto Alegre, vindo de Lisboa. E hoje, antes de vir para cá, eu já conversei com clientes do Brasil, felizmente. Chegaste, né, que tá ótimo. Tá? Clientes da Escócia, clientes de Portugal, clientes de Israel, clientes do Japão, tá? Uma cliente dos Estados Unidos, tá? Então, uma cliente da Bélgica. Tá? Então, isso é uma manhã de trabalho para mim. Né? Então, consequentemente, eu ouvi muita coisa. As pessoas perguntam-me nessas minhas viagens, essa loucura toda de estar no mundo inteiro, de ter esse privilégio de poder trabalhar com o planeta, eu ouço muita coisa. Então, os meus livros, mesmo os mais simples, aqueles que são fininhos, como esse Persuasão, Negociação e Vendas, que agora na edição portuguesa teve 790 páginas, pesa 1 quilo a bendita coisa. Né? São respostas a necessidades. Eu percebo que as pessoas fazem aquelas perguntas, precisam daquilo. Né? Então, aí, humildemente, eu dou a minha resposta. Né? Porque em histórias, a gente tem a estrutura, como eu te falei. Mas só porque temos uma estrutura, não significa que aquilo é finito. Né? É literalmente, por exemplo, nós temos a ideia, hoje em dia, né, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Mas, a partir disso, eu posso escrever números infinitamente. Tá? Entre, digamos, um número e outro, eu posso dividir infinitamente, uma coisa muito maluca. Então, assim funcionam as histórias. A estrutura é super finita, tá? Mas o que vai gerar a partir daquela estrutura é totalmente infinito. Então, nos meus livros, eu tento mostrar que, neste contexto, nesse momento histórico, tá, quais são as histórias que se pode usar, como fazer, para que elas servem, etc. Né? James, tu veio da Escócia, né? 15 graus negativos. Tu tens residência em vários lugares do mundo, te chama de cidadão do mundo, né? Tenho. E Japão, inclusive. Escócia, Inglaterra. E também tem um Brasil. apartamento aqui no Brasil. Pertinho de ti. Ainda bem, dei sorte. Portugal. E nessas tuas viagens, existe muita diferença na forma como essas pessoas contam ao longo desse mundo tão grande, né? Como elas contam as histórias? Sabe uma coisa, Sandro? Sabe que como contam as histórias não é tão surpreendentemente diferente. É como percebem as histórias. Aí sim, é surpreendentemente distintas. Culturas diferentes percebem as histórias de forma diferente. A mesma história. A mesma história, exatamente. língua...
de origem, ela tem um impacto diferente em cada Ah, pessoa? não, aí a gente Cada na área de nacionalidade. linguística. Eu até só lembra-me de responder isso, mas eu quero dizer o seguinte: uma história, tá? A estrutura de toda a história é a mesma para toda a nossa espécie. Tá? Até a gente desconfia que até para outras espécies seria a mesma coisa. Mas, digamos, para a nossa espécie, a estrutura é essa que eu falei. Fim. Pode repetir ela? A estrutura? Isso. Vocativo. Depois tem um personagem que está num contexto, de cenário, etc. Então, vocativo, o personagem quer alguma coisa, porque ele tem uma carência, né? Então ele quer realizar alguma coisa. Ele luta para conseguir, tá? Luta, depois tem um desfecho. Consegue, não consegue, fica por conseguir, e nesse processo ele aprende alguma coisa. E como a gente se deparou com aquela história, a gente vive aquela história com o personagem. Então a gente se transforma porque o personagem se transforma durante a história. Toda a história é assim. Então, ou seja, o contar a história dentro dessa estrutura é muito parecido na humanidade inteira. A percepção da história é que vem pelos filtros culturais. Tá? E a gente tende a reagir por filtros culturais. Tá? Então, por exemplo, agora eu estou terminando mais um livro dessa coleção 5 lições de storytelling, que se chama Felicidade, Influência e Sucesso. Tá? Então, eu mostro, por exemplo, que a felicidade ela vem de ou as histórias de felicidade são geradas num ambiente em que nós conseguimos influenciar e ser influenciados, e por isso é que a gente tem sucesso. Então, eu postulo uma coisa muito simples, tá? Que aprendamos, tá? Todos nós, não precisa ser um empresário ou nada, um ser humano, né? Ele aprender a estrutura da história, saber a estrutura da história. Porque no momento que ele souber a estrutura da história, embora ele tenha algum filtro cultural que o faça reagir, né? Que injete uma bendita adrenalina no corpo do desgraçado, né? Eles não param lá. Né? Eu só tive essa reação porque ela é cultural, é a minha percepção da Escócia, a percepção da história dele. Tá? Então, vamos ver se a história dele faz sentido em termos de organização, tá? Se a estrutura está certa. Tá? Porque, às vezes, uma pessoa quer argumentar contigo, mas ela não diz quem é o personagem. Tá? Então, ela acusa o mundo. Então, as pessoas não sabem em quem o chapeuzinho cai. Tu não tens aí como julgar. Entendeu? Pode Então, dar um exemplo dessa situação? Então, digamos assim, a gente começa a discutir. Tá? Eu digo assim, olha o vocativo. Eu digo assim, tem gente que tem o cabelo preto. Tá? E aí, certo dia, um desses faz, bom, meu cabelo é preto. É para mim. Tá? E aí já tu reages, assim, não, para lá, ele é racista, ou ele tem um preconceito contra a gente, cabelo preto, ele acha que... Então o filtro acaba com a história, porque não contaste bem a história. Tá? Agora, se eu disser assim, olha, no outro dia, tá, eu encontrei um senhor de cabelo preto, e daqui a pouco eu vou te dizer na minha história a importância do cabelo preto dele na história. Então eu disse, olha, vocativo. No outro dia, encontrei um senhor, não preciso nem dizer o nome, mas encontrei o seu Manuel, encontrei uma pessoa que não sei o nome, tinha o cabelo preto, daqui a pouco te digo a importância do cabelo preto na história. Mas aí foi o seguinte, ele disse para mim, tá, olha, o senhor não pode emprestar-me uma xícara de açúcar? Eu digo assim, olha, meu senhor, primeiro, tá, eu não lhe conheço, tá, e eu parei aqui o meu carro no semáforo, como eu vou ter açúcar dentro do carro, meu senhor? Ele disse, não, olha, é o seguinte, tá, eu preciso de açúcar, tá? Porque hoje à noite eu vou a uma festa e para pintar o meu cabelo com a rena, tá? Que é aquela tinta egípcia, né? Eu preciso misturar açúcar para dar brilho no meu cabelo. Mas o senhor pede isto, tá? Aqui no semáforo já vai abrir aqui a luz verde. Não, mas aí é o seguinte, eu estou desesperado porque eu não tenho mais dinheiro na minha vida. Então, o que eu preciso? Eu estou com a rena, eu preciso
preciso de açúcar, alguém dê açúcar, não quero nem comprar o açúcar, é o açúcar. Pintar, ir à tal da festa, porque lá eu tenho certeza que se eu estiver bem arrumadinho, eu sou capaz de conseguir alguma coisa na minha vida. Aí eu digo, olha, pule no meu carro, então. Ele entra do meu lado, você põe o cinto. Ele põe o cinto, eu dirijo mais 100 metros, entro num estacionamento do supermercado, compro 2 quilos de açúcar para eles. Olha, né? Está aqui 2 quilos de açúcar. Tá? O senhor vá, pinte seu cabelo, está aqui R$50 ainda para o senhor comprar um leite e um pão, para se na festa não tiver muito para comer, o senhor já vai de barriga cheia. Tá? E diz, Deus lhe abençoe. Não, Deus lhe abençoe, não, porque eu não sou religioso, né? Mas que, de qualquer forma, né, o senhor depois, se quiser, avise-me do resultado da sua festa, que eu posso colocar essa história no meu livro, dou um cartão para ele e terminou a história. Ou seja, por mais inusitada essa todos, história, não faltam elementos. Não faltam elementos, exatamente. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa então, o que muito acontece, só só para concluir, Sandro, então o que acontece quando as pessoas se desentendem é justamente porque elas não entendem como funciona a história. Então, elas não pedem por esclarecimento. Porque, digamos, quando eu disse, sabe como é que é? Olha aqui, né? Sabe como é que é homem de cabelo preto? Tu podia dizer assim, James, olha, tudo bem, vai contar uma história de homem de cabelo preto. Eu só vou te fazer uma pergunta, assim, para deixar claro aqui. Esse homem de cabelo preto sou eu? Vou dizer, não, Sandro, não. É um senhor que eu encontrei no outro dia, lá que queria pintar o cabelo. Agora vais entender quem é durante a minha história. Pronto, resolveu o nosso problema. A gente vê assim, por exemplo, que essa percentagem que eu vou dizer, logicamente, ela não é científica, mas talvez 90% de um problema de negociação política, por exemplo, de desentendimento político, é porque a gente filtra as histórias por essas bobagens culturais, porque se tirar a cultura, a história é fácil de ser compreendida. A gente vai ver que a história é igual para todos. Só tem que clarificar. Olha, é isto, né? O que o personagem quer nessa história? O que o senhor quer nessa história? Então a pessoa vai lá e diz, não, olha, eu quero tal coisa. Pô, para ver, né, das 10 coisas que ele quer, 8 já coincidem com as minhas. Então, eu estou aqui a brigar pela mesma coisa. Estou passando pelo ridículo aqui, né? Então, só tem 2 coisas sobre as quais nós discordamos. Então, aí, aquelas 2 podem se transformar outra vez numa estrutura de história. É como se fosse uma daquelas bonequinhas russas, uma dentro da outra. Então, eu vou lá, pego a outra, aquelas 2 que a gente discordou totalmente, transformo numa história. Quando eu transformo numa história, eu vejo o que falta, eu percebo que, na verdade, digamos, 80%, 90%, na verdade, não falta, já tem, é só mais um pouquinho. Então, ou seja, chega um ponto que aquilo que eu digo assim, a gente vai concordar em discordar, porque é quase nada. E a gente acaba apertando as mãos ou dando um abraço no fim de um processo de negociação empresarial, política, etc. É o grande perigo de pensar verbal. Pensar verbal é perigoso, porque o cérebro ele te dá ideias, imagens, né, contextos. Ele não te dá palavras. Eu sei, não. Então, ontem mesmo... Toda a história é ilustrada. Eu estava numa conversa, num diálogo com uma pessoa muito próxima minha, e eu tinha que fazer intervenções assim e perguntando alguns detalhes, porque faltavam elementos na narrativa, né? Uhum. Isso acontece muito. Eu lembro que eu tive num curso teu, uma passagem tua por Porto Alegre, presencial, e um dos ensinamentos que tu passou foi que a gente tem que colocar todos os elementos, se possível, colocar todos os elementos. Não é preciso, a gente tem que ter a paciência de... Exato. Paciência de colocar todos os elementos. Né? E acredita que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, aí vem essa questão das amarguras, né, dos rancores pessoais, né, dos filtros negativos. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu estava comentando, uma pessoa que eu estava quase entrando no relacionamento, não entrei ainda bem. Já tem um bom tempo, tem uns 6, 7 anos, mas me marcou esse diálogo. Que ela perguntou, mas tu namorou tal pessoa? E eu disse, sim. E por que deu errado? Porque essa pessoa era médica e tal dela. Eu tenho pavor de pessoa que fica colocando argumentos classistas para quem é que quer saber se é médico. Eu disse só um pouquinho. Olha só, olha que interessante. A pessoa perguntou por que não deu certo. A gente coloca os elementos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que eu tenho uma irmã que ela é comissária de bordo,
partir daí, a gente já pode inferir que essa pessoa muitas vezes não vai estar junto com eles, porque vai estar Sim, viajando. mas há uma resposta muito fácil para isso. É só dizer assim, só um pouquinho, ouve pacientemente a minha história, que tu vais entender por que eu precisei, na minha história, dizer que aquela pessoa era médica. Aí tu tens que tomar o cuidado, porque se tu disseres que ela é médica, o ser médica vai ter que fazer parte da tua história. Tá? Isso é uma coisa... quando a gente pensa em teatro, por exemplo, a gente diz assim, se no cenário houver uma arma na parede, em algum momento da história, aquela arma tem que ser usada. Senão, a produção não precisa gastar com a arma na parede. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado na história, porque muitas vezes, a gente chama isso em inglês de clanger. A gente joga alguma coisa na história e aquilo pode realmente não acrescentar nada à história. Então, mesmo que a gente tenha jogado um desses objetos pesados que faz um clang, né, na história, a gente se dá conta, porque a pessoa assim, mencionaste isso, por quê? Eu digo, não, só um pouquinho. Quando terminar a história, tu vais entender a minha necessidade de ter dito isto. Então, deixa para criticar no fim. E aí, se eu precisava mencionar, vai ficar fácil, a história mesmo justifica. Mas se realmente eu é que tropecei, eu tenho que aí tomar o cuidado para criar uma história em que haja, ou que tenha havido uma necessidade de eu dizer aquilo que eu disse. Né? Então, a história fecha-se em si mesmo. Todos os elementos somados formam aquela história, fica redondinha. Né? Não é quando alguém pergunta por alguém, quando eu te apresentei aqui na casa, né? No estúdio Hype aqui da Central Podcast, a gente apresenta dizendo o que a pessoa faz. Porque a tua importância está relacionada à tua atividade, né? Os teus conhecimentos que vão ser distribuídos, né? Isso cria autoridade, interesse, né? Sim. Aí a gente tem que ver, logicamente, cada caso é... E tem pessoas que trazem aquilo para ela, tipo assim, e se medem em cima do contexto e se sentem inferiorizadas. Não é com todo mundo que a gente consegue conversar em alto nível. Não, porque uma coisa que é um pressuposto de storytelling é que as histórias, elas nos definem. Tá? Então, a maioria dos seres humanos, eles acabam por construir uma vida em que as histórias que os definem são histórias de fora para dentro. Que a gente, infelizmente, é assim mesmo que funciona, nós somos definidos também pelas histórias que vêm de fora de nós. Né? Mas, se nós quisermos, nós podemos ser definidos pelas histórias que construímos dentro de nós mesmos. Então, se em vez de nós sermos definidos por 20% de histórias internas e 80% por histórias que vêm de fora, que tal inverter isso um pouco? E tu seres definido por 40% de histórias que vêm de fora e por 60% de histórias que vêm de dentro de ti mesmo. Né? Então, no momento que tu és definido por um número maior de histórias interiores do que histórias impostas pelo exterior, esse equilíbrio vai te dar autoestima, por exemplo. Antes da gente começar a nossa gravação hoje, nós falávamos sobre uma pessoa ser high profile ou low profile. Tá? Então, por exemplo, a gente faz escolhas. Tá? Na minha vida, eu sempre me considerei um trabalhador. Tá? Eu sempre me considerei um trabalhador. Tá? Eu venho de um pai que era um socialista convicto. Ele achava assim, na ideologia dele, se houvesse 2 camas na tua casa, uma cama seria do companheiro. Tá? Era a filosofia de vida dele. Tá? E eu, logicamente, a gente sempre é influenciado pela nossa família, principalmente a gente tem uma família amorosa, uma família que sempre fomos benquistos, etc. Pois bem, tá? Então eu venho desse tipo de contexto. Né? Então eu construí a minha vida profissional, tá? Com esta ideia, né, de que eu estou ali para servir as outras pessoas. Então, serve-me ter um low profile, porque em vez de eu tentar impor, eu abro os meus braços e venham a mim
quem estiver necessitado. E como as pessoas, em geral, todo ser humano, todos nós temos lacunas imensas, o número de pessoas que vêm, pelo número de pessoas que têm vindo a mim, eu consegui construir uma vida maravilhosa. Tu mesmo mencionaste no início hoje da nossa conversa que eu consigo viver em várias partes do mundo. Eu tenho vários endereços e essas coisas todas, né? Eu tenho as minhas casinhas espalhadas pelo planeta, que é um imenso de um privilégio, tá? Que, na verdade, não tem nada... Quer dizer, não tem nada a ver. Tem e não tem, porque é tão interessante, porque, às vezes, as pessoas dizem assim, né? Eu posso alugar, digamos, lá, a tua casa em Portugal? Eu digo, não. Tu queres ficar? Tá aqui a chave. Porque, como eu tenho, digamos, resumindo, né? Eu tenho 5 camas, se for o caso, né? Tenho 5 camas onde eu posso pôr o meu corpo para dormir. Mas eu não posso dormir em 5 camas ao mesmo tempo. Então, eu não tenho problema nenhum. Diz, olha, está aqui a chave, vai lá e ocupa, enquanto lá eu não estiver, aquela cama, que não deixa de ser a filosofia do meu pai, tá? Só que não está dentro do mesmo quarto. Tá? Mas, ou seja, a minha casa está desocupada. Então, ou seja, eu faço isso na minha profissão e eu ter criado isto. Essa história me define. Agora, em absoluto, Sandro, eu quero dizer que essa história vai definir, digamos, os meus colegas na área, vai definir os meus concorrentes na área, nada a ver. Tá? Só serve para mim. Até se uma outra pessoa tentar copiar, pode se dar muito mal. Tá? James, hoje o storytelling ele virou um negócio. Sempre foi um negócio. Porém, hoje nós temos agências que falam em storytelling. E elas vendem curso de storytelling. Então, o storytelling ele era um elemento. Até de agência de publicidade, Sim. propaganda, de marketing. Hoje, não. Hoje, ele é algo comercializado diretamente com esse nome. Inclusive, tem disciplinas na faculdade. Então, não, tá É certo, interessante. né? Então, ele se tornou algo tão grande que ele não é mais um tópico, né? Ele é um componente da comunicação. Sabe, uma coisa interessante, Sandro, olha só. Tá? Só partindo do... Primeiro, assim, né? A banalização das coisas. Tá? Este neologismo, storytelling, como a gente entende hoje, em língua portuguesa, em língua espanhola, japonesa, etc., começou a surgir por volta de 1990, 95, e por ali a coisa foi, mas nos anos 2000 é que isso floresceu com este nome. Né? Só que o fato é o seguinte, isso sempre existiu. Tá? O escriba, que fazia, digamos, o marketing do faraó, tá? Era um especialista em storytelling. Tá? Então, é uma coisa... Só que era com outro nome, entendeu? Dava-se outros nomes. Né? Mas isso sempre existiu. Só que acontece o seguinte, agora, como as comunicações são mais rápidas, começa a haver, digamos assim, o engodo. Tá? Mas isso não afeta só o storytelling, isso afeta qualquer coisa. Né? Eu vejo, por exemplo, assim, eu estou super acima do peso. E eu tenho que fazer, agora, nos próximos meses, um tratamento, etc. Eu tenho que fazer, comecei a fazer exames, então tem disfunção hormonal. Com 66 anos, o corpo começa a fazer um desfile carnavalesco interno. Né? E, então, isso é uma questão de ciência, é uma questão complexa. Tá? Não é assim, vai me dar um comprimido, fazer um corte no meu estômago que a coisa vai parar. Não é por aí, é complicado. Tá? Só que, se eu for à internet, tá, eu encontro dietas miraculosas, dietas de não comer no fim de semana, de só tomar sopa, só comer abacaxi, etc, etc. A mesma coisa agora com o storytelling. Tá? Eu sou um teórico do storytelling. Tá? Dos meus 66 anos de vida, eu tenho mais de 45 de profissão, alguma coisa assim, 46, acho que agora, se não me falha a memória, dia 15 de fevereiro, ou por aí, vai fazer 46 anos de profissão. Tá? Eu tenho dezenas, com todo o respeito, eu falo de low profile, depois eu digo uma bobagem dessa, mas eu tenho mais que 30, 40, 50 livros, ou com a coautoria, autoria, lá sei eu. Tá? Então, ou seja, né, eu tenho uma certa prova social, né, de que eu sou um teórico disto e vivo disto. Tá? Pois bem, tá? Só que aí vem literalmente o malandro, tá? E diz, não, olha, está na moda falar de storytelling.
Eu vou lá, repito alguma coisa que alguém quer ouvir, e as pessoas compram. Como compram uma dieta de como emagrecer comendo calda de peixe. Entendeu? Porque a pessoa está com carência de emagrecer. E eu entendo, é engraçado, porque quando eu falo isso, eu tomo muito cuidado, porque parece que eu estou a criticar, e, na verdade, eu só estou a dizer como essas coisas são. Porque a pessoa que vai lá e ela vai fazer a dieta da calda de peixe é porque ela não teria condições até, ou de tempo, ou de dinheiro, ou psicológicas, de ter outro tipo de alimentação. Porque, digamos assim, só calda de peixe, digamos, vai ter um determinado efeito, mas para que tu tenhas uma dieta equilibrada, para que possa emagrecer de forma constante, saudável, vais precisar comer peixe num dia, lá sei eu, ou comer carne no outro, ou se for vegetariano, tem um tipo de grão que tem que comer. Isso tudo requer tempo, dinheiro, aprender a cozinhar, etc. E a gente sempre quer o mais fácil. Então, o engodo nessa área do storytelling, a enganação toda, tem base nisto. Eu vejo, por exemplo, eu faço uns eventos já há alguns anos, talvez há uns 14 anos, e tu vais entender por que eu não fazia antes. Chega um ponto, em qualquer profissão, que mais ou menos tu já ouviste de tudo. E aquilo que tu não ouviste, tu tens a maior segurança de dizer não ouvi, explica para mim aqui. E tu tens depois, quando te explica, uma noção de como é que a coisa funciona. Então, eu faço um evento chamado Conversando com James Maxill. Um palco, ou uma sala. Eu adoro fruta cítrica, então, assim, uma boa limonada, um bom sumo de laranja, ou tangerina, alguma coisa assim. Um banquinho para ficar confortável, um microfone para não ter que falar muito alto, fazer um show, etc. Então, é uma coisinha básica. E eu digo, pergunta que o tio responde. Essas são as coisas que eu mais gosto de fazer, porque eu fui acumulando, como teórico de storytelling, uma base nisso. Então, às vezes, eu digo, eu sou fotógrafo, a minha pergunta é tal. Eu sou médico, a minha pergunta é tal. Sou político, a minha pergunta é tal. Sou cineasta, sou dramaturgo, eu sou escritor. Eu escrevo para a empresa, eu sou o CEO. Eu trabalho num centro espírita. Então, eu vou ali e disse, olha, hoje nós vamos... qual é a tua pergunta? Isso é psicografia. Então, quando o Vitor Hugo tomou... então, tu és espírita? Não, eu só entendo do assunto. Então, ou seja, a gente trabalha nesta área. E aí existem pessoas, eu vejo isso, que vão lá, leem metade de um livro meu, muitas vezes, fazem alguns exercícios. E quando eu vejo, a pessoa está online a vender alguma coisa. Eu não sou contra isso. A única coisa que eu vejo assim, a pessoa podia fazer o que a gente chama em inglês de um disclaimer, de dizer, olha, o que eu vou te passar está limitado a isto. Entendeu? Mas não, a pessoa se põe como soubesse tudo. Então, por exemplo, eu sou fluente em português, estou aqui a falar português contigo. Eu sou fluente em inglês, I'm fluent in English. I could be giving this interview perfectly in English, podia estar dando essa entrevista perfeitamente em inglês, porque eu sou bilíngue nessas duas línguas. Se tuviera que falar em espanhol, seria uma outra coisa, já é diferente, já eu não sou tão fluente assim. Se fosse em italiano, eu não parlo muito bene, então já seria uma outra história. Se for japonês, já é outra coisa. Então, vai ser watashi wa makishiro desu. E já, para começar uma conversa em japonês, teria que mais ou menos me preparar. Não há problema nenhum. Pode ser, olha, gente, se tu fores à internet, tu vais colocares Maxill Japan ou Maxill Japão, não sei em que língua está lá. Tu vais me ver a dar entrevista em japonês. Só que, na entrevista em japonês, eu deixo claro que o meu japonês é extremamente limitado. Então, está ótimo, porque quem me ouve vai prestar atenção, vai dizer assim, para ver. Quando ele tinha 50 anos, ele não sabia japonês. Com 55, ele começou a trabalhar com o Japão, e com 60, ele consegue dar uma entrevista em japonês. Eu acho isso
uma história linda, modéstia à parte, uma história motivacional para quem acha assim, eu estou muito velho para. Não, ninguém está muito velho para nada. A vida só termina quando termina porque tu morres ou termina porque a tua mente se dissolve. Tá? Do contrário, a vida é vida. Tá? Então, ou seja, mas eu deixo claro numa entrevista em japonês que o meu japonês é limitado. Tá? Eu deixo claro numa entrevista em espanhol que eu sou fluente em espanhol, mas de vez em quando ele se torna um portunhol, eu de vez em quando não pronuncio uma palavra corretamente. Antes de ontem eu estava dando uma entrevista em espanhol e eu queria dizer café, e eu disse café. E o espanhol, ele corrigiu-me ao vivo, ele disse assim, tu queres dizer casi? Eu disse, sí, quero dizer casi. Eu errei de novo, ele porque não é casi. Né? Então, é limitado, então eu faço daquilo parte da minha limitação. Agora, o que acontece? Né? No engodo, a pessoa tem de storytelling o mesmo conhecimento que eu tenho de japonês. Só que ele se apresenta como um expert em língua japonesa. E aí é um engodo, aí é um problema, entendeu? Ele não tem como sentar num banquinho, tá, e responder sobre aquele tipo de assunto. Até eu escrevi um livro que chama A Arte da Guerra no Storytelling, que não está publicado no Brasil, ele tem em português de Portugal. E no Arte da Guerra no Storytelling, há um capítulo, porque é um livro para empresários, eu mostro como uma empresa pode contratar, quando digo uma empresa, um político, etc., pode contratar um assessor de storytelling. Tá? Justamente por pedir que a pessoa improvise uma história, responda perguntas sem estar preparados, para depois ver se aquilo faz sentido, se aquilo é coerente. Tá? Mas, normalmente, essas pessoas, quando eu vejo assim, R$ 9,90 um curso de storytelling, aquilo faz-me partir o coração, porque a pessoa não diz que, se disser o limite, não há problema nenhum. Eu posso, se eu quiser, dizer, olha, Sandro, R$ 9,90, tá? Um curso básico de japonês. Então, eu posso dizer, watachi, em japonês, é eu. Tá? Wa é um marcador de sujeito. Então, eu posso dizer watachi wa, mas eu posso dizer Sanduru wa, posso dizer Maxiru wa, porque então vai ser o sujeito. Pronto, olha que liçãozinha de japonês. Está lindo, entendeu? Agora vai dizer assim, né? Agora os marcadores de tempo, lugar, espaço em japonês. Eu vou dizer, bom, tem eu não sei. E as expressões idiomáticas em japonês? Já não sei. E kanji, os chineses, também já não sei meia dúzia. Dos 7.000, lá sei eu, nos 3.000. Tá? Então, ou seja, as pessoas não fazem isso. Só que, agora a notícia boa, né? É que o mundo empresarial de verdade, o político esperto, o político de verdade, né? O profissional de verdade, etc., eles sabem, tá, que o ser humano, eu me considero esperto por saber que eu não vou perder peso na dieta do abacaxi, entendeu? Se eu vou prejudicar a minha saúde, então é melhor ficar gordinho. Tá? Então, buscar um bom endocrinologista, buscar uma boa clínica, fazer bons exames em bons laboratórios, isso é que vai... Veja, agora isso tem um preço. Tá? Literalmente tem um preço. Tá? James, eu vou te fazer uma pergunta, nós vamos entrar aqui num campo minado. Então, a gente não vai falar de posições, mas na tua visão técnica, assim, né, nessa briga, nessa guerra de poder que existe no Brasil. Você está chegando no Brasil novamente, mas está olhando de fora, né? Perfeito. Então, acredita que se esse que entrou e aquele que saiu, se eles estiverem munidos de bons storytellers ao lado deles, a questão muda muito? Muda por completo. Tá? Na verdade... o que acontece é que, por exemplo, no caso brasileiro, tá? Que eu acho uma coisa assim lamentável, porque nós temos o Estado e temos a governança do Estado. Tá? Então, quem governa o Estado é transitório.
entra, sai e tem a sua maneira de pensar, que a gente chama de ideologia, tem uma ideologia, lá sei eu, mais para direita, de extrema, o que quiser, mais para a esquerda, mais para centro, para cima, para baixo. Paciência, mas não importa quem, é transitório. E o Estado é uma coisa permanente. Tá? Então, nos últimos anos, a partir de 2000 e talvez 14, por aí, a gente começa a ver, tá? Para contextualizar, digamos, o Brasil, tá? Quando falasse um terreno minado. Mas no Reino Unido, tá? Se começou o movimento pelo Brexit, com o Nigel Farage, tá? Que não era um movimento de direita como tal, tá? Mas era uma espécie de movimento nacionalista, de vamos que o Reino Unido vai ter a glória do império, que vai recuperar o que perdeu para a comunidade europeia, que temos que separar, que temos isso, temos aquilo. Né? E foi um discurso forte o bastante, tá? E o Brexit passou, se transformou numa legislação, tá? E que agora, não só na minha opinião, mas na opinião de vários especialistas, está pelo menos a ser um problema para o Reino Unido. Tá? Para quem ainda, digamos, acredita nessa ideologia, sabe que tem um problema na implementação, pelo menos. Por exemplo, como é que vai implementar o Brexit, que separa o Reino Unido da União Europeia, se em 1998, se não me falha a memória, teve a Sexta-feira Santa, aquele acordo que eles fizeram, para a Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, que acabou com os conflitos, aquele terrorismo todo, que era uma coisa terrível naquela região. Né? E a forma de terem acalmado as duas Irlandas, a Irlanda República e a Irlanda que faz parte do Reino Unido, foi justamente com a Comunidade Europeia, porque então todos fazem parte, digamos, do mesmo país, da mesma organização, então as pessoas não têm mais fronteira, vem, entra, sai e por ali vai. Né? Com a separação agora, né, como é que fica isto? Né? Como é que fica? Voltamos a ter uma fronteira? Não voltamos? Aí começaram, não, então não tem fronteira. Então tá. Mas criaram uma fronteira no meio do mar da Irlanda, em que eles isolaram parte do Reino Unido. Então, hoje, parte do Reino Unido ficou ainda sob jurisdição europeia, parte do Reino Unido agora ficou totalmente separado da Europa, alguns bem radicalizados para separar, que era um problema danado, só complicou. Por quê? Porque não havia alguém que dissesse assim, não, para lá, antes de vocês tomarem decisões técnicas, essas coisas, vamos chamar uma pessoa que entenda de história. Só história com 3 porquinhos, ele faz filme para televisão, ele faz peças de teatro, vamos chamar um maluco de história aqui. Não houve essa preocupação. Não houve essa preocupação. Eles acharam assim que o ímpeto político resolvia o caso. Tá? Depois, nos Estados Unidos, tá? Tivemos uma série de percalços, etc., que deu origem ao Trump. Tá? Mas não é o Trump. Tá? O Trump é a cereja do bolo. Tá? Teve todo um bolo que foi feito até que se pôs uma cereja para representar o bolo lá em cima. Tá? A mesma coisa quando a gente pensa em termos de Brasil. Tá? A gente acha assim que... porque hoje, quando eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, ou tudo é culpa do Bolsonaro, ou nada é culpa do Bolsonaro. Não, na verdade, não. O Bolsonaro é a cereja em cima de um bolo, como o Trump. O que eu vejo, por exemplo, agora, deixar um pouco os Estados Unidos, e só para a gente concluir isso, assim, com muito cuidado, né? Falando do a minha Brasil. pergunta é tecnicamente. Assim, exatamente, tecnicamente. Se ele soubesse narrar, exatamente. Então, o que acontece? Melhor... Né? O que acontece? Né? Quando se colocou a cereja em cima do bolo, que é o caso, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro, eles não tiveram uma preocupação, tá? E, logicamente, eu não estava
eu não fui contratado para isso e não conheço ninguém também que tenha sido, né? Mas, por exemplo, se o ex-presidente Bolsonaro tivesse gasto, digamos, o que se gasta no Brasil com um bom funcionário público, tá? Para contratar durante 4 anos uma pequena equipe de 2, 3 pessoas que cuidassem das histórias, tá? Que cuidassem, vocês não, olha, o presidente vai fazer uma live, tá? Então, tá? Vamos lá, vamos ensaiar, vamos ver, vamos lá, vamos cuidar disto, tá? Hoje, o ex-presidente Bolsonaro teria se reelegido presidente do Brasil. Há uma Acredita tradição. mesmo nisso? Não é nem questão de acreditar nisso. Tanto que ele perdeu por pouco. Ele perdeu. Pessoas que apoiam o Bolsonaro se dão conta de que muitas pessoas que votaram contra o presidente Bolsonaro não foi nem por causa de política disso ou daquilo, entendeu? Votaram pelo discurso, pela história que o presidente Bolsonaro contou e do jeito que ele contou a história, né? No outro dia eu vi uma coisa que a respeito do ex-presidente Bolsonaro que me partiu o coração, porque agora vai parecer, digamos assim, que eu sou, digamos, um bolsonarista a defender isso. Mas eu vejo assim, eu entendo, como pessoa que trabalha com história, eu trabalho com terapia de história, então eu entendo o ser humano, né? Eu entendo a dor de qualquer pessoa, incluindo a dor do ex-presidente Bolsonaro. Pois bem, só para dizer isso, para que as pessoas não me interpretem mal aqui, tá? Nem que, digamos, eu defendo ou não defendo, mas fazer uma análise só. O que acontece? O presidente Bolsonaro, como não havia uma equipe a controlar as histórias e a controlar como essas histórias saíam, tá? O que ele fez? Primeiro, ele decidiu fazer aquele curral, não sei como você chamava aqui no Brasil, uma repartição ali na saída do Palácio do Planalto, em Brasília, onde ele improvisava histórias com uma pequena audiência. Num país com 210 milhões, 217 milhões de habitantes, tu não podes improvisar histórias com uma pequena audiência, porque tu não estás a administrar para os teus fãs. Tá? Eles não significam nada, eles são menos que uma gota no oceano. Tá? Eles te dão até um boost pessoal, mas não é aí. Tu tens que pensar no público em geral. Tá? Então, o que acontece? Tá? Aquelas improvisações, se tivesse sido controladas, se houvesse uma pessoa que diz, não, porque o presidente ele podia dizer, olha, eu quero improvisar. Não tem, olha, eu vou sair e vou contar uma história. Ótimo. Vamos ver, então, que história vai contar, como é que vai contar, por que vai contar. Vamos controlar isto. Tá? Então, todas aquelas interações já seriam diferentes. Só por ali, já quantas pessoas já teriam votado nele. Tá? Depois, isso que partiu meu coração, foi o que eu falei, por exemplo, assim, né? Um desses sites de defesa do ex-presidente, eles decidiram contextualizar algumas coisas que pessoas que são anti-bolsonaristas põem. Como, por exemplo, quando ele fala que as pessoas se sufocavam, né? Que ele, assim, então, pessoas que... aquela coisa, né? Ficou de muito mau gosto. Como não tinha uma pessoa que controlasse essas histórias, e nem controlar a história agora da pessoa que decidiu dizer, não, isso foi um contexto. Tá? Aí, quando eu vi o contexto posto pelas próprias pessoas que o defendiam, dá na mesma coisa. Tá? Porque o contexto não é. O contexto seria alguém dizer, não, nós vamos aqui contar uma história sem diálogo. O que o ex-presidente fez? Ele decidiu, no meio de uma história, tá, usar um diálogo. E a gente usa o diálogo para chegar mais perto da audiência. Então, tudo isso está correto. Tá? Quando eu digo assim, Sandro, antes de ontem,
eu encontrei a Maria da Silva, aquela nossa amiga, tu nem imaginas. Aí ela me diz assim, né? James, tá? Estás muito mais gordinho. Eu digo assim, aí eu digo, pois é, eu já estou aqui, estou falando assim de tão gordo, né? Tá. Então, ou seja, estou falando com um amigo. Então, ou seja, eu reproduzi o diálogo. Só que se eu for um político, eu não posso dizer isso. Tem alguém que tem que controlar essas histórias. Agora, eu só posso usar narração, não posso usar diálogo nesse discurso. Então, eu diria assim, Sandro, eu encontrei com a nossa amiga Maria da Silva faz 2 dias. E uma coisa que espantou-me é que ela chamou a atenção para o fato de eu estar acima do peso. E eu até disse para ela que a minha voz estava um tanto afetada por eu estar acima do peso. Mas que, sem dúvida, nas próximas semanas, aqui em Porto Alegre, eu vou buscar tratamento de um bom endocrinologista. Disse a mesma coisa. Mas viste a diferença que o coitado do Bolsonaro fez, o ex-presidente. Ele transforma num diálogo. Então, ele representa uma pessoa que estava se sufocando. E aí, então, aquilo torna-se um meme no mundo inteiro, porque fica no meio de uma pandemia, claro, com pessoas morrendo sufocadas. Que é verdade, mas está... espaço para múltiplas interpretações. Claro, então o que acontece? Quando Faltou histórias. Quando eu te perguntei, James, tu acredita mesmo nisso? Eu gostaria da tua afirmação. Sim, eu acredito, porque assim, é uma outra visão. Porque assim, que muitos não falam, né? Se falam em vários erros políticos, de gestão, de comando. Não, porque a gestão eu não voto no Brasil, então eu nem sei a gestão. Mas eu vejo assim, tá? Eu não sei se existe cá no Brasil, há uma expressão em Portugal que é entre comidos e lambidos. Tá? Então, entre comidos e lambidos, ou no frigir dos ovos, acho que a expressão que se usa aqui no Rio Grande do Sul, administração é administração. Tem sempre crítica para lá, para cá. Aquilo que eu falei, o Estado é aquilo e o administrador é temporário, erra, acerta. É sempre o carnaval da administração, isso faz parte da democracia. Ponto. Tá? Agora, por exemplo, a outra coisa do presidente Bolsonaro, tá? Que aí não me partiu o coração. Aí foi uma coisa que, eu digo assim, que pena que não havia bons assessores. Tá? Porque, por exemplo, tá? Uma pessoa com a personalidade do ex-presidente Bolsonaro, tá? Ele sempre foi de uma franqueza muito grande. E isso, quem é contra ou a favor, percebe que ele não tinha papas na língua, e é isso aí. Tá? Nós tivemos no Brasil a presidenta Dilma Rousseff, ela se confundia muito no que dizia, também, etc. É assim, o administrador é temporário e tem os seus acertos, os seus tropeços, etc. Então, o que acontece? O presidente Bolsonaro, a gente percebe que é uma pessoa emotiva, aquela coisa toda. E perder, como ele sempre construiu, ele nunca tinha perdido uma eleição na vida. Tá? Então, perder para ele é uma coisa muito difícil. Tá? E ele construiu, olha só, as histórias nos definem, ele construiu para si próprio, eu tenho certeza disso, eu nunca conversei com ele, mas se eu conversasse, acho que ele concordaria comigo, que ele construiu para ele uma história de eu sou capaz de vencer, que está certo. Também se a gente não construir uma história de eu sou capaz de vencer, eu me torno um fracassado. Ele construiu essa história para ele. Se ele construiu bem ou mal, é um assunto para outra conversa. Mas ele construiu, só que ele perdeu. Então, quando ele perdeu, o próprio filho dele, no outro dia, dizia online que, então, ele está agora na Flórida, alguma coisa assim, a lamber as próprias feridas, que está totalmente certo, quando a gente perde, dói. Só que aconteceu o seguinte, não havia uma boa assessoria de storytelling. Porque no momento em que ele perdeu, se houvesse os assessores disseram assim, não, para lá, tá? Vai haver uma posse. Tá? Toda lacuna que é preenchida pelo presidente que sai vai ser preenchida pelo presidente Bolsonaro. Então, a lacuna da transição, ele está lá. Ele diz, olha, chama quem ganhou, diz, olha, vou mostrar aqui o Palácio do Planalto para vocês. Faz um tour com a pessoa. Não abre lacunas. Mas não, na dor do presidente Bolsonaro, ele abriu lacunas. E uma das lacunas que ele abriu, entre várias, quando ele abriu, eu disse, isso aí vai dar errado. Quando ele disse, eu não vou passar a faixa. Eu disse, porque ele vai abrir uma lacuna. E aí,
eu sabedor de que a administração que vinha, até pelas próprias propagandas, né, a gente percebe que tinha uma assessoria, ou tem uma assessoria maravilhosa nesta área, tá? Vocês vem alguma coisa por aí que vai preencher a lacuna. Tá? Entre outras coisas que eu percebi, mas essa foi uma lacuna óbvia. Resultado, o presidente Bolsonaro decide não passar faixa, ausenta-se do Brasil e a equipe do presidente Lula, né, ao entrar, cria aquela subida da rampa com a câmera na frente, num determinado ângulo, porque tinha aquela multidão, mas se a câmera subisse um pouco mais, mostrava o céu. Então, mostrava até a limitação do público. Mas não é isso que se mostrou na TV Mundial. Tá? A câmera baixa um pouco, tá? Onde em cima da tela você começa a ver cabeças. Então, atrás há um painel de pessoas, tá? Ele a subir, tá? Com o povo brasileiro, representantes do povo. Então, há aquele rapaz que era o representante de quem ele tem uma associação que lida com deficiências físicas, a senhora aquela que era catadora, um menino, e por ali vai. Né? E até mesmo outros, porque sobe com ele a rampa a esposa do vice-presidente do Brasil. Eu não sei qual é o nome dela, mas ela é super bem vestida. A gente percebe que ela é ela faz parte de uma elite paulista. Tá? Então, ou seja, o presidente Lula consegue mostrar para o mundo, tá, que quem passa a faixa para ele é o povo brasileiro, de uma catadora, tá, até mesmo, junto com ele, uma senhora da alta sociedade paulista, que está entre a mais alta sociedade do planeta. Tá? E ele mostrou tudo isso, ou seja, o presidente Bolsonaro deixou um vácuo em storytelling, não só storytelling político, storytelling empresarial, storytelling pessoal. Nós temos que tomar muito cuidado. A gente deixa um furo e o outro preenche. Isso eu pus num livro em 2011. Eu não sei se eu já te falei isso. No Fatos, Ficção e Fantasia, em que só quem conta a melhor história vence. Então, se a gente deixa uma lacuna, se eu me descuido, se o caçador se descuida, o leão te come. Tá? Então, foi bem o que aconteceu. A pessoa deixou uma lacuna, preencheram a lacuna, mas para preencher aquela lacuna, não é assim. Né? Presidente Lula é o culpado ou o grande criador daquele momento histórico, que agora vai ficar para a história da humanidade, como um dos momentos mais lindos que a humanidade já teve, na posse do presidente de uma democracia. Tá? Aquilo ali é extremamente bem criado. Aquilo não foi assim por acidente que aquilo aconteceu. Aquilo é uma história milimetricamente mesmo contada. Que o Lula não tenha o domínio da oratória e mesmo lendo, não faz diferença. Ele não se comprometeu, porque estava muito bem ajustado, né? O discurso dele. Muito bem ajustado. Já pelo outro lado... Não, mas tem uma coisa muito interessante, independente que sabe que pessoas diziam... seja prepotência, soberba, falta de confiança nos outros, impetuosidade, impediu que ele contasse histórias que melhorassem a imagem dele, né? Quem? O Bolsonaro. Assim, porque, por exemplo, uma das coisas que a gente vê, por exemplo, na posse do presidente Lula, tá? Quando ele foi assinar, ele conta a história da caneta. Ele faz um histórico. Tá? Ele diz, não me lembro bem da história, mas ele disse, lá sei eu, ele tinha recebido a caneta em 86, aí depois ele esqueceu a caneta não sei onde, a caneta não estava em Paris. Ou seja, ele recebeu toda a caneta, tomou posse 2 vezes e não conseguiu assinar com a caneta. E agora, miraculosamente, a caneta aparece. Tá? Então, isso, na verdade, tá? A gente vê... Ontem, no voo cá para Porto Alegre, eu assistia um filme chamado Cruella, um filme da Disney. Né? Então, Cruella, no início da história, essa historinha da Disney, há um pingente, feito um colar. Né? Então, no início da história, o pingente é perdido, tá? E o pingente... depois é achado, mas não é recuperado, e aí, no final da história, lá é recuperado por alguma razão. Tá? O Lula fez a mesma coisa na história dele. Tá? E ganhou a caneta, que não consegue ser recuperada, e agora é recuperada. Ou seja, isso é uma técnica.
tá? Usada... Eu escrevi um filme, desculpa, eu escrevi um romance, tá? Chamado Interlúdio, onde eu uso um peixinho, que é a caneta do Lula. Né? O peixinho está lá, mas o peixinho não vai, até que o peixinho aparece no fim. Tá? Quando eu fui consultor de um quando coautor, porque eu trabalhei com os autores de uma série da Netflix chamada Country Queen, tá? Que é a mesma coisa, tinha uma mina, a mina entrava, a mina saía, isso, e aí no final a mina é recuperada. Ou seja, é uma estrutura básica de história. Tá? E até mesmo aquilo que nós falamos, né, da triangulação. Tá? Porque, digamos, tá, ele ganha a caneta. Tá? Ele ganha a caneta. Depois a caneta não está numa posse, não está na outra, está na outra, tá? E ele finalmente assina, fecha o triângulo. James, eu tenho duas perguntas, dois temas, que eu estou sedento para te fazer essas perguntas, mas antes, anunciando que esse programa está sendo patrocinado pela ES4G, ES4G. Tem um endereço aqui na tela, que é uma empresa que trabalha com estresse, controle de emoções, comunicações positivas, harmônicas, sintonia. Uma empresa que ela aumenta o capital humano para aumentar o capital financeiro, porque quem aumenta o capital financeiro e econômico de uma empresa são as pessoas, e esse é o recurso que tem que ser trabalhado. E, para quem quer conhecer mais sobre inteligência comunicacional, meus treinamentos, meus cursos também aqui na tela, porque eu também sou um dos patrocinadores deste programa, né, do Neuropapo, e trago essas pessoas brilhantes para esses momentos conosco. Eu tenho duas propagandas, eu tenho duas perguntas aqui, que para mim são essência do programa. Cinema. Eu tenho visto experimentos em neurociência, em que a Disney mesmo já faz isso há algum tempo, naquele das emoções, Paul Ekman teve envolvido, tem as expressões, o Divertidamente. É um dos filmes que foi testado amplamente antes para ver a receita daquele filme. Então, o que hoje o cinema vem fazendo? Os caras vão fazer, nós vamos fazer um filme de 90 minutos. 2 horas, 120 minutos. Eles pegam o filme e eles testam. E aí eles veem as emoções, onde tem que embutir aquelas emoções ao longo de uma narrativa, ou seja, de um roteiro, certo? Daí eles começam a ver, opa, esse filme aqui é um sucesso. Eu só vou te interromper, porque eu vou dizer uma coisa para o pessoal que está nos assistindo, porque, olha só, gente, quando o Sandro põe isto, parece que é uma tecnologia do outro planeta. Sandro, sabe que não é? Se tu fores ao YouTube... Eu sei, a gente fala de cinema agora, vamos falar YouTube, que é a realidade de cinema de todo ser humano nesse planeta no momento. Se a gente der uma entrevista, tá? Tu pode expor a tua entrevista ao vivo. Tá? Depois tu vais ver que o YouTube vai te mostrar os melhores momentos. Se tu quiseres, tu podes fazer só uma edição dos melhores momentos e a tua entrevista tem mais força. Não precisa ser o divertidamente. Tá? Pode ser uma live que tu faz com um amigo e depois tu editas. Pois então. É super simples. E agora eu vou te mostrar o motivo, né, dessa introdução. Assim. Então, eles fazem, durante o tempo, e medem as emoções. E aí, em cima disso, eles veem assim, nos primeiros 5 minutos tem que ter uma conversa de reflexão. Depois, nos outros minutos, tem um movimento de tensão. Depois tem um movimento de medo. E assim, eu vi um estudo enorme de indianos, mas eles tinham um contato, eu acho que é Princeton, a universidade, que está junto com eles. Eu não lembro agora bem. Mas o estudo científico mostra vários filmes em que eles olham e veem filmes que fizeram sucesso. E nesses filmes, eles conseguem ver assim uma receita. E eles entregam e começam a fazer cópias, do tipo, durante tanto tempo... Porque, assim, se tiver muito tempo de apatia no início, cenas de amor, as pessoas não assistem todo o filme. Então, tem que começar a quebrar isso em emoções, em tensão. Aí vem aquela coisa do tiroteio, mas da perseguição de carro.
Eu trabalho com consultoria de entretenimento. E aí que eu te pergunto, James, quando eles misturam assim, a ciência assim, e te entregam e te montam alguma coisa, porque tu é roteirista, né? Quando te entregam algo assim e tu tem que colocar o storytelling dentro de uma escalada emocional, como é que fica o trabalho? Compromete assim o teu trabalho, fica mais difícil? Não, tudo. Toda a história, isso é uma coisa interessante. Toda a história, desde sempre, desde que o primeiro ser humano contou a primeira história, criar história é ilustrar alguma coisa, né? Que ilustrou a primeira coisa por meio de histórias, aquilo sempre pode ser trabalhado. Aqui no Brasil, usa-se a palavra turbinar a história, em Portugal a gente chama muscular a história. Toda história pode ser turbinada, musculada. Tá? Pois bem, tá? Só que os instrumentos para muscular uma história são 4, na verdade. Tá? É como se fosse 4 bisturis para fazer essa cirurgia. Tá? Nós temos a ansiedade, a angústia, o mistério e o suspense. Tá? Então, o que nós precisamos é dosar de acordo com o gênero, porque o gênero de uma história, por exemplo, de um filme, vai atrair um determinado tipo de público. Tá? Então, a partir daquele gênero que atrai aquele público, tá? Como é que nós vamos jogar com mistério, suspense, desculpa, com ansiedade, angústia, mistério, suspense, sobe, desce, etc., para manter a pessoa a prestar atenção, tá, naquilo que está sendo mostrado, tá, ou evocado numa tela. Tá. Então, a gente pode fazer isso. Para tu veres, no caso eu vou ao YouTube de novo e depois eu subo um pouquinho para o teu pessoal. No YouTube, tu deixas rolar e depois edita as melhores partes. Já resolve o problema, porque as próprias pessoas reagiram àquilo, porque talvez tu tenhas usado uma linguagem onde criou-se uma espécie de suspense, criasse uma espécie de mistério, criasse um pouco de angústia, de ansiedade, etc. Tem o gráfico de engajamento Tem no o YouTube. gráfico, exatamente, o gráfico de engajamento. Mas agora, se for um filme, tu não pode dizer, vou mostrar o meu filme aqui na internet, né, para depois... Não dá para fazer, né? Então, tu escolhes um grupo de representantes, de público que poderia assistir aquilo. Tá? Então, a partir dali, tu começas a medir as emoções. Tá? Então, a primeira coisa, por exemplo, tá? Eu me lembro de porque normalmente a gente não pode falar dos projetos, tá? Mas há projetos que a gente pode falar. Eu fiz com uma amiga minha há muitos anos, quer dizer, ela fez um filme maravilhoso, uma produção luz brasileira chamada Tira-te ao Rio. Tá? Eu fui consultor. Tá? E até isso está lá no YouTube, essa declaração dela, generosamente, a falar de como é que eu fiz isso. Tá? De ver o filme, de certa forma, já editado de acordo com aquilo que o artista, o diretor, o escritor, o roteirista, né, quis, os atores quiseram, etc. Então, tá ali. Aí o que acontece? Um consultor de história, tá, ele vai muscular aquele filme, vai turbinar aquele filme. Então, a partir dali, tá, o que eu fiz? A primeira coisa é usar a minha experiência para acelerar, e acelerar não é diminuir o tempo aqui, mas acelerar no sentido de acelerar o teu coração, de acelerar as tuas emoções, de fazer sentir alguma coisa. Disse, olha, eu estou aqui, nós podemos prolongar para que se crie esse efeito, podemos encurtar, podemos aumentar a música, podemos fazer um determinado corte, podemos mil coisas que a gente faz digamos, no cinema, né? Que é para criar um pouco mais de mistério, um pouco mais de suspense, um pouco mais de angústia, um pouco mais de ansiedade. Tá? Então, a gente tem a primeira cópia, digamos assim, editada de acordo com um profissional, mas assim, a ideia, quer dizer, o resultado é a ideia de um profissional. E aí, depois, basta mostrar isto, tá, para pessoas. Tá? Então, uma coisa que as pessoas hoje dá para fazer em casa. Tá? Existem equipamentos para isso. Tu falavas das pesquisas da Universidade de Princeton, etc. Isso, um laboratório, raramente uma pessoa vai ter isto em casa. Né? Mas em casa todos nós temos uma câmera daquelas de 720
bem baratinha, tá? Que tu pode pôr em cima do computador. Tá? Então, tu podes deixar o filminho, tá? Tu podes pegar o teu celular, olha, vou baratear mesmo, tá? Passa o filminho no teu celular e grava no computador os olhos da pessoa que está assistindo o filme. Tá? Então, tu vais ver claramente que a pessoa vai abrir mais as pupilas, fechar, olhar para o lado. Tá? E tu começas a ver. Tá? Porque se a pessoa, se ela está assistindo e ela faz, engajou. Tá? Se ela começa a está desengajando. Tá? Depois basta tu veres 4, 5, 6 pessoas, né? E vê em que momentos, tá, do filme desengajou. Tá? E é fácil de ver, porque um filme ele é todo secundado. Tá? Então, se tu percebes que entre o minuto 6 e o minuto 8, quase todo mundo faz assim, temos um problema. Tá? Tu podes tirar, editar, levantar música, trocar colorização. Eu sei, eu vou ter que usar um truque ali, né? Que é para... Ou tira mesmo, ou corta fora, se não estiver contando a história. Tá? Então, ou seja, isso pode ser feito com o filme, mas isso dá para fazer, por exemplo, tá? E eu faço isso muito, tá? Com romances. Tá? Isso é uma coisa que é fácil de fazer. Tá? Há alguns anos eu fiz um experimento em São Paulo, porque eu falava já muito desse tipo de coisa, talvez há 10 anos. Tá? E soava muito maluco, tá? Para dizer que é isso. Tá? E também eu falava muito disso, ter feito no exterior. Na Escócia nós fizemos tal experimento, etc. E as pessoas dizem assim, tá, como é que é isso no Brasil? Então nós chamamos, em São Paulo, no auditório da DVS, com editores brasileiros, veio gente de Portugal para ver. Né? Então nós criamos uma história, tá, com uma equipe de criação. Tá? Tinha uma mesa, digamos, como essa, com computadores, etc., para que eles pudessem criar a história. Eu coordenei a criação da história, pusemos uma corda lá, porque também eu não queria que os editores fossem ver o que o meu estúdio faz, a não ser que paguem. Tá? Eu cobro por isso. Tá? Então, para eles não verem os tais os truques. Tá? Mas aí o que nós fizemos? Tá? Criamos a história e depois turbinamos a história com pessoas que se predispuseram a ler. Tá? Então, a gente punha uma câmera bem baratinha, tá? As pessoas começavam a ler, elas baixavam os olhos, abriam os olhos, fechavam os olhos, mais devagar. E a gente faz uma análise. Então, se a gente tiver 4 ou 5 pessoas, não precisa ser muita gente. Tá? A gente consegue ver as boas cenas e as más cenas. As outras, mais ou menos. Com 4, 5 pessoas, não se tem um corpo muito grande, uma amostra muito grande. Né? Mas se a gente fizer, digamos, com 10 pessoas, né, já se começa a ter uma boa de uma amostra. Se fizer com 30 pessoas, quem trabalha com estatística bem sabe que já dá para tu veres. Com 1.400 pessoas, tu consegue saber quem vai ser eleito numas eleições onde tem 150 mil pessoas votando. Tá? É uns milagres estatísticos. Eu pessoalmente não entendo muito, pelo menos, de estatística, não sou um matemático, mas já com 10, 20, 30 pessoas, tu consegues ver plenamente, fazer uma análise, né, de onde no romance tem que jogar aquela página fora, tem que escrever de novo, etc. O mesmo vale para filme, vale para peça de teatro e por ali vai. E a gente faz isso no meu estúdio. Hoje a gente usa uma câmera dessas de videogames que se vê em 3D. Hoje a gente está um pouco mais sofisticado, né? Mas é fácil de ver. Tá? Tem uma coisa que a gente começou para concluir, né, para a tecnologia. Hoje, no meu estúdio, a gente usa o Oculus Pro, faz mais ou menos um mês. Né? Porque não parece que o meu estúdio só usa a tecnologia do século passado. Faz um pouco mais que um mês, a gente começou a usar o Oculus Pro, de realidade virtual. Então, a gente põe os óculos Pro, tá? E a pessoa ouve uma história. Ela ouve ou assiste. Tá? E a gente faz uma gravação dos olhos da pessoa que ficam dentro do... Tá? Então, a pessoa baixa, presta atenção, pega todo o movimento dos olhos, né? Movimento corporal, tudo mais. E depois a gente faz uma análise, tá, em relação àquilo que ela assistiu,
ouviu, etc. Né? E a gente consegue ver o nível de engajamento que tem que melhorar, etc. Mas os instrumentos são 4. Né? São 4 cordinhas. Né? Ansiedade, angústia, mistério e suspense. Que legal. Tá avançado mesmo, não é? Tá, À toa que o nome é super estúdio, né? Eu também tenho um laboratório, trabalho analisando essas escaladas emocionais em processo de venda. A gente está até bem adiantado assim com as nossas medições. O método que a gente tem mensurado, ele não é só aquele que é melhor, mas aquele que já vendeu algumas dezenas de milhares de seguros. Estamos trabalhando muito na área de seguros porque exige demais da pessoa, porque é face to face. Pô, exatamente, é porque o meu estúdio trabalha muito nessa área empresarial. Né? E no outro dia teve uma coisa muito interessante. Teve uma senhora que é uma especialista em vendas. Observe que storytelling não serve para venda. Storytelling é o comportamento humano que vai criar condições, criar um cenário emocional onde pode acontecer uma venda, pode acontecer até mesmo um abuso sexual. Tá? Tem nada a ver. Storytelling não é vendas, storytelling não é instrumento para vender, é instrumento para criar um cenário onde vai se usar técnicas de venda. Pois bem, então essa senhora ela diz assim, né? Eles vendem super bem, né? E ela diz assim, então, se a gente usar, digamos, um cenário criado pelo storytelling, será que as nossas técnicas, que já são boas, né? Elas conseguem avançar um pouco mais, né? E nós fizemos um experimento. Tá? As técnicas que ela usa de venda são maravilhosas, né? Para o que ela vende, que é desenvolvimento pessoal, etc., a cada 100 leads, ela consegue converter cerca de 40 para os cursinhos básicos, né? E cerca de 5 para aquelas pessoas que depois pagam uma fortuna para uma consultoria pessoal. High ticket. Né? É uma coisa maravilhosa. Né? Aí ela diz assim, né? E se eu usar, né? Criar um cenário emocional que é criado por uma história, isto aumentaria, o que já é bom aumentaria, né? E aí então a gente fez a mesma coisa. Ela fez um lançamento, né? Metade sem um alicerce de história e metade com alicerce de história. E com alicerce de história, vendeu cerca de 20% mais. Justamente porque quando tu crias um alicerce de história, tu predispões a pessoa a te ouvir. Se ela vai comprar ou não, é técnica, não é a minha profissão, nem o meu estúdio faz. Mas tu crias condições emocionais para que a pessoa te escute. A compra é emocional. Claro, exatamente. Isso lá no Neurolab, né, nosso laboratório, a gente mede. Por isso que o storytelling entra sempre. Não porque eu sou um estudioso da área, mas ele tem que entrar porque, para causar emoção, a gente tem que entrar na história. Vou agora para outra pergunta, porque estamos finalizando. Tá bem. Para se tornar uma pessoa interessante, para gerar engajamento, está conhecendo alguém, talvez um parceiro de negócios. Vamos mais para essa área, né? Vamos deixar para um outro momento, um outro podcast, um outro programa, para a parte de relacionamentos e afetos. Perfeito. Mas, para se tornar uma pessoa interessante, que não tome muito tempo do outro, na sua apresentação, com um storytelling legal. Tá, aí é uma coisa... Vai ser uma aula agora, prepare-se. Exatamente. Né? O que nós temos que tomar muito cuidado, né? É que, por exemplo, a gente diz, não, eu vou usar storytelling para criar um elevator pitch, que é aquele o papo de elevador para poder vender alguma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a primeira coisa, tá, é saber como funcionam as histórias, aquela estrutura que eu já falei para ti nesse podcast. Então, tem que ser um especialista. Se a pessoa não consegue improvisar, tá, é novato nessa área, pode escrever nos dedos. Né? Então, põe aqui vocativo, personagem quer, personagem luta, personagem consegue ou não consegue, tem o desfecho, e aqui na mão tem a mensagem. Né? Então, eu posso escrever aqui na mão, então concluir a história. Então, tu tem que se transformar em alguém que domine
a história. Tá? Depois, tu tens que analisar o ambiente. Tá? A primeira coisa é deixar que o teu interlocutor comece uma história e prestar atenção. Porque se a pessoa, por exemplo, tá, que está subindo no elevador contigo, ela seja uma pessoa que ela diz assim, eu acho que eu já vi o senhor aqui neste elevador uma vez, não é verdade? Na quinta-feira passada não foi o senhor que subiu. Ou seja, é uma pessoa mais prolixa. Aham. E aí, então, eu digo assim, não sei se o senhor precisa de um sapato novo, porque se o senhor tiver um sapato novo, o senhor precisa... É um louco. Ou seja, eu estou agredindo, é um abuso fazer isso. Tá? Agora, tá? Se eu estou a subir o elevador, tá? Com aquela pessoa que diz assim, que só diz assim, bom dia. Eu já viro e diz assim, bom dia, eu sei que o senhor é o CEO desta companhia, tá? E eu sei que o senhor tem buscado uma solução para tapar furos de sapatos. Não sei se o senhor sabe, mas a minha empresa, nos últimos anos, já tapou furo de 20 mil sapatos. Os 20 mil tapados, 19.998, não destaparam nunca. Isso é uma solução ótima para que a sua firma, que hoje tem prejuízo mensal de 10 mil reais, porque pessoas reclamam dos sapatos com furos não preenchidos, está aqui o meu cartão. O senhor depois comunique-se comigo, que eu vou lhe explicar melhor sobre esse assunto. O senhor não vai ter mais esse problema de gastar 10 mil por gente reclamando de sapato cujo furo tapado destapou. Esse é um pitch direto. Bom dia. Pitch direto. Tá? Por quê? Porque a pessoa tem uma atitude de querer ouvir um pitch direto. Tá? Mas o que acontece? A pessoa acha assim, eu vou lá fazer um cursinho de storytelling para aprender. Estou dando de Bolsonaro agora. A imitar a pessoa. Então, você vai fazer um cursinho de storytelling, né, para fazer um pitch de elevador. Um pitch de elevador resolvesse os problemas do mundo. Não, tem que prestar atenção ao outro. Ao outro. Tu falavas do relacionamento. A pessoa vai dizer assim, não, olha, né, quando eu quiser conquistar alguém, né, eu tenho que chegar à pessoa e dizer assim, né, olha, né, se tu fosse um picolé, eu já te lambia todinho. Isso é horrível, isso é abuso. Tá? Então, mas a pessoa vai dizer assim, não, eu sou abusado mesmo. Né? Então tá. Ele está lá na balada, etc. E aí, então, aproxima-se ele é um rapaz, ele é um rapaz heterossexual, aproxima-se uma garota supostamente também heterossexual, etc. Ela começa a brincar com ele, ela vai dizer, tu faz o tipo gostoso, não é meu amigo? Né? Aí ele vai dizer, pois é, né, minha amiga, né? Se tu fosse um picolé, né, eu já lambia todo. Aí, né, tá. Então, tem uma brincadeira entre dois amigos que acabaram de se encontrar, zero problema. Tá? Agora, tá? Ele é um rapaz heterossexual. Chega um outro rapaz heterossexual e brinca com ele, tá vai fazer um gênero gostoso, assim. Não, olha assim, eu já te lambia todinho. Como é que é? Desculpa, o papo é o mesmo. A brincadeira é a mesma. Mas o cenário emocional é outro. Está inadequado. Então, isso nós temos que cuidar, porque achar que storytelling é instrumento para A, B e C, não. O storytelling cria um cenário, ele cria um ambiente onde as técnicas podem ser aplicadas de acordo com as circunstâncias. Então, para a tua pergunta, é que não... tudo depende. Tudo depende. Cada caso é cada caso. Daí a importância da bendita assessoria de storytelling. De tão necessária que ela é. Tão necessária que ela é. As histórias formam as pessoas. Exatamente. Então, as histórias te definem a tua firma, definem quem tu conhece, etc. E hoje eu falo isso com muita liberdade, porque em março eu já vou me encaminhar para a minha aposentadoria. Tá? Então, consequentemente, isso não é propaganda do que eu faço. Então, eu não posso nem dizer, liguem para mim que eu resolvo o teu problema, porque se ligar para mim resolver o problema vai custar uma fortuna. Eu estou aposentado e não tenho muito interesse mais em resolver esses grandes problemas. Né? Já tive, tá? Mas hoje em dia a minha vida, felizmente, mudou
Talvez para melhor, menos a idade, que não é para melhor. Mas, de qualquer forma, então, eu digo isso com muita franqueza, tá? Em que nós precisamos de ter boas pessoas que nos ajudem, que controlem essas histórias que a gente conta, que controlem o ambiente em que a história vai ser contada, tá? Para que consigamos ter um mundo mais harmônico, um mundo mais equilibrado. Tá? Porque quando as histórias se equilibram, nós nos equilibramos com as histórias. James, antes de passar os últimos 3 minutos para se despedir, ES Ford ES 4G. As pessoas são responsáveis por suas emoções. E conhecer as emoções do outro é totalmente necessário. É pré-requisito para a gente prosperar na vida, porque ninguém prospera sozinho. ES Ford, inteligência comunicacional, inteligência emocional, controle de estresse, performance das pessoas. Só olhar na tela aqui, entra em contato, que esse pessoal é diferenciado. James, muito obrigado. Perfeito. Te passo agora uns 3 minutos, né, para se despedir. Não é à toa e não é nada fácil trazer alguém da Escócia, né, para estar aqui conosco. James, por favor, despeça-se. Tá bem. Então, a primeira coisa é te agradecer. Já faz mais que um ano, por incrível que pareça, que nós começamos a conversar. Tu me convidaste, me disse, olha, com a pandemia eu não poderia vir ao Brasil, não, na primeira oportunidade eu venho ao Brasil. Vou ficar só hoje em Porto Alegre, na verdade, amanhã já eu parto, mas estou aqui cumprindo a minha promessa. Então, eu te agradeço pelo convite. A outra coisa é para quem quiser conversar comigo. Uma coisa interessante, tu deves lembrar que eu falei disso para vocês num dos cursos que tu fizeste comigo, aqui em Porto Alegre, aquele de Certificação Internacional em Storytelling, que eu disse para todos vocês, eu disse, gente, parece uma bobagem quando eu digo isso, mas é a mais pura verdade. Eu estou sempre disponível. E eu tenho certeza, não preciso pedir o teu testemunho, porque o teu testemunho vai ser um grande yes. Né? Eu estou sempre disponível. Eu estou sempre disponível, por exemplo, pelas redes sociais. Né? Raramente, à vez, tu me mandas uma mensagem, seja pelo Instagram, pelo WhatsApp, etc., que eu não respondo o mais depressa possível. Então, apesar da minha idade, eu trabalho com tecnologia, eu estou super conectado todo o tempo. Então, ou seja, falem comigo. Literalmente, gente, falem comigo. Tá? Se quiseres colocar na tela, o meu Instagram, que eu tenho usado bastante, é @JamesMaxiel. Então, põe no Instagram. No Instagram também, o que é interessante é que eu não uso o meu Instagram para propaganda de nada. Felizmente, até eu venho de uma geração em que o meu estúdio não precisava fazer essas coisas, e muito menos agora. Então, o meu Instagram é uma mistura de coisas profissionais e coisas pessoais e opiniões, etc. Então, é muito interessante quando a gente consegue entender a mente de um outro ser humano, que a gente concorde ou não, é irrelevante. Só o conhecer o outro já acrescenta ao nosso ser. Né? A gente entende as histórias, a gente define as histórias por contraste. Então, gente, né? Falem comigo. Tá? Então, fique à vontade para conversar comigo pelo Instagram. É isto. Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigado por estar comigo. Tá? E tchau. Está aqui na tela, James Maxiel, está na tela. Só vocês procurarem aqui o Instagram dele. Né? Não vão deixar de seguir esse cara aqui, que é uma mudança assim, de vida, entender como se comunica, como se cria interações harmônicas na vida da gente, isso muda tudo. James, vamos tomar um café? Vamos lá? Um café, então. Vamos lá. Muito obrigado, então. Até logo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.